esse vídeo aqui envelheceu como vinho. Bom, depois do literal fracasso que foi o final da 8ª luta de Shumatsu, a 9ª rodada tinha uma importante missão, que era tirar Shumatsu desse buraco que ele tinha se enfiado depois de 3 lutas medianas pra ruins, com vários problemas que eu já falei aqui no canal sobre essas 3 lutas, que foram os rounds 6, 7 e 8. E finalmente a rodada 9 conseguiu fazer o que ela precisava e se tornou um dos melhores rounds do Ragnarok até agora. Com certeza, pra mim, um dos top 3 ali, com certeza. Bom, esse vídeo vai ter spoilers de Shumatsu e vamos nessa. Bom, como eu falei na parte 1 desse vídeo que lançou no começo dessa luta, né, no capítulo 78, acho que naquela época o fandom de Shumatsu tava bem certo sobre algumas coisas. Por exemplo, Odin iria enfrentar o Leônidas e o Simo e o Apollo iam se enfrentar num duelo de atiradores. Mas ninguém tava esperando por um Apollo versus Leônidas até a hora que aconteceu. E quando aconteceu, o público ficou dividido. Uns amaram, outros odiaram. Mas quando o capítulo 78 finalmente lançou, a gente viu que foi uma coisa positiva e que a luta realmente seria boa. Inicialmente, essa luta já se difere muito da 8ª por um motivo bem simples. Vencedor imprevisível. Isso é um ponto extremamente positivo dessa luta. Desde o começo dela, era muito difícil determinar quem ia vencer. Não era igual na 8ª rodada, que, pelo amor de Deus, se você não sabia que o Beelzebub ia ganhar desde o primeiro capítulo daquela luta, tu tava lendo errado o mangá, mano. Meu Deus do céu, cara. Flashback antes da luta, toda a narrativa construída pra ele ganhar. Os humanos vencendo 2 rodadas seguidas, era óbvio que o Beelzebub ia ganhar. E nessa rodada nós não tínhamos isso. Pelos deuses acabarem de ter vencido um round, estava meio impossível de determinar qual dos 2 competidores ia ganhar, além de que estava empatado, estava 4-4, então a chance dos 2 era basicamente 50% de chance. E bom, vou falar agora sobre cada um dos personagens. Começando pelo Leônidas. O carisma do Leônidas já te ganha muito na primeira aparição dele na obra. Cara, ninguém esperava que o Leônidas ia ser do jeito que ele foi. Mas ele não decepciona nem um pouco. Personagem marcante, personagem muito, mas muito carismático. Uma das melhores flashbacks de Shumatsu até hoje. Não era o que eu queria, não era o que eu esperava pro personagem, mas foi muito bom. Foi muito bom. O carisma, a parada com Esparta, dele querer que Esparta se tornasse um lugar onde as pessoas lutassem pelo seu coração, pela sua alma, pelo seu objetivo. Um personagem com um ideal forte que não traiu esse ideal até o último segundo da sua vida. É maravilhoso. O Leônidas é um personagem ótimo. Em questão de poderes e habilidades, eu diria que foi um pouco broxante, porque o Leônidas não tem basicamente nenhum poder muito especial. Tudo que vem do Leônidas era a sua Volund, que era um escudo que assumia diversas posturas, né, diversas formas de luta. Ele usou como ioiô, ele usou como uma serra, usou como um martelo. No final ele puxou um escudo maior, e esse escudo muito incrível, inclusive, mas em design, uma das melhores Volundes. Fora que a Valkyria dele também tinha uma personalidade muito legal. Pra compensar aquela bosta da maluca lá do Tesla, que eu até esqueci o nome. Bicho descartável era aquela Valkyria, enfim. Mas eu não acho que tinha muita coisa pra se fazer com o Leônidas. E essa rodada, gente, vocês vão pirar. Não teve nenhum poder suicida e nem
poder ocular. Nenhumzinho sequer. Sabe a última vez que isso tinha acontecido? Poseidon versus Sasaki, há 6 rodadas atrás. Ai, que felicidade, Deus, obrigado. Enfim, vamos falar um pouco sobre o Apollo. O Apollo entra na história como sendo um personagem extremamente arrogante. Ele já entra sendo um personagem que foi um pouco odiado pelo público. Mas quando eu vi o Apollo pela primeira vez, eu achei que ele ia ser aquele cara que a gente ia amar ou odiar. Ele era bem diferente dos outros deuses, já que ele era bem narcisista, não era igual o Poseidon, que era arrogante, mais prepotente, não. O Apollo era narcisista, ele falava sobre beleza, sobre ser belo, sobre esse tipo de coisa, e eu adorava muito isso nele, embora eu odiasse ele como pessoa. E simplesmente você entra na luta querendo ver o Leônidas quebrando a cara do Apollo. Tipo, que Deus arrogante da desgraça. Eu quero ver o Leônidas batendo muito nele. Mas, com o passar do tempo, com o passar dos capítulos, você vai vendo outra face do Apollo. Um Apollo que não era mais aquele cara que queria que era um cara arrogante e narcisista. A gente vai vendo o conceito de beleza do Apollo, que o Apollo era um deus mal compreendido. O Apollo simplesmente achava belo a determinação, e era isso que era a verdadeira beleza a qual ele se referia o tempo todo. O que o Apollo verdadeiramente gosta é da determinação de cada pessoa, de ver a alma daquela pessoa queimando com o que ela mais sonha, com o que ela mais deseja fazer, com a sua própria ambição. E eu achei isso muito bom. Um personagem muito bem escrito. E depois que você vê o flashback do Apollo, você fica extremamente dividido sobre qual lado torcer. Eu, pelo menos, essa foi a minha experiência na luta. Eu nunca deixei de torcer pro Leônidas, mas eu entendo perfeitamente quem resolveu mudar de lado pro Apollo, porque foram 2 personagens que, quando você via eles, você entendia os objetivos, os ideais e o carisma individual de cada um deles. Bom, sobre as habilidades do Apollo, a arma divina dele foram fios, né? Que ele conseguia moldar para transformar em várias coisas. Gostei que essa luta teve essa parada da versatilidade do Apollo e do Leônidas, dos dois terem armas que se transformavam e mudavam muito de forma. Foi uma luta muito equilibrada do começo ao fim. O Apollo lutou na maior parte da luta com soco, o que eu entendo que é uma coisa que desagradou muitas pessoas. Me desagradou um pouco também, mas a gente já sabe, né, que é questão dos editores. Se você não sabe, Shumatsu sofre muito nas mãos dos editores do mangá, porque os editores de Shumatsu, por algum motivo, tem essa fixação em lutas corpo a corpo e mais porrada. Eles não gostam muito que os personagens tenham um poderzinho. Então, por isso que, se você for analisar, na maioria das lutas de Shumatsu, mesmo não fazendo sentido, os personagens lutam corpo a corpo. Ou você acha que realmente fazia sentido o Tesla sair no soco? Não, obviamente que não fazia sentido, mas foi porque os editores quiseram. E os autores estão cada vez mais se desdobrando para tentar fazer esse pedido dos editores dar certo. Só espero que no Simon não seja assim, pelo amor de Deus. E no Apollo ficou muito bom. O Apollo, com esse traço de narcisismo e arrogância, combinou com isso. Ele queria vencer o Leônidas no jogo dele. Ele queria mostrar que induzir a alma do Leônidas a queimar. Ele queria ver isso acontecendo. Por isso, ele resolveu lutar a maior parte da luta no soco. E foi muito bom essa parte do Apollo lutando no soco com o Leônidas. Essa parte dele limitando a arena e depois apanhando de novo pro Leônidas dentro do próprio jogo foi muito bom. E principalmente no final da luta, o Apollo sacou o seu arco e flecha, que disparava flechas de luz
E eu fiquei maluco quando eu vi isso, porque um deus em Shumatsu finalmente estava fazendo exatamente o que era para ele fazer segundo a mitologia, e não fazendo uma coisa completamente maluca só porque os editores são loucos. Eu arrepiei todo quando o Apollo sacou o arco e flecha e começou a disparar as flechas em direção ao Leônidas. Não gostei muito da coisa da Artemis, porque, tipo, a Artemis, ela... O que é a Artemis, né? Tipo, ela é irmã do Apollo, mas ela não apareceu. Só foi mencionada porque era o nome daquela arma divina do Apollo. Será que ela morreu na Gigantomaquia? O que aconteceu com ela? Bom, eu já não espero nenhum tipo de desenvolvimento das deusas depois deles reduzirem a Perséfone ao nome da arma do Hades, né? Então, é complicado. Bom, a luta em si foi maravilhosa. A coreografia da luta foi bem legal. Embora uma coisa que eu gostei, assim, mais ou menos, é que... Vamos lá. Qual é o conceito de luta equilibrada? Na minha opinião, uma luta verdadeiramente equilibrada, uma luta perfeitamente equilibrada, executada com perfeição, é Shiva versus Raiden. Uma luta onde cada página, cada troca de golpes, você vê que os dois personagens estão dando tudo de si e eles estão se desgastando aos poucos. Essa luta não foi assim. Foi equilibrada? Foi, mas foi de um jeito diferente. Em um capítulo, o Apollo tava espancando o Leônidas. No capítulo seguinte, o Leônidas estava espancando o Apollo. E eles iam assim, tipo, cada capítulo um personagem estava se sobressaindo muito em cima do outro. E isso até que foi bom, porque por mais que eu não tenha gostado tanto, como eu falei, eu prefiro lutas onde o equilíbrio você consegue perceber mais como ele tá acontecendo. Eu gostei da forma que foi feita, porque assim o público que tava torcendo pro Leônidas pôde ter momentos de ver ele espancando o Apollo, e o público que tava torcendo pro Apollo conseguiu ver momentos do Apollo espancando o Leônidas. Então os dois lados podem ter ficado satisfeitos com as suas partes. Sobre agora o final da luta. Sobre o final da luta, o último capítulo, o capítulo 83, tem uma das, se não a melhor conclusão de uma luta do Ragnarok até agora. Com o Apollo sacando o arco e flecha e o Leônidas indo pra cima dele, eles finalmente compreendendo os ideais uns dos outros e eles indo pra cima um do outro com tudo. Foi algo maravilhoso. Quando eu li esse capítulo, eu só conseguia pensar sobre como era isso que eu queria. É isso que é Shumatsu. Isso que deveria ser essa obra. E é maravilhoso, é lindo. Como o Apollo disse, é belo, é belíssimo de se ver. Algumas pessoas podem ter ficado um pouco incomodadas com o fato do Leônidas ter resolvido tancar uma flecha feita de pura luz, como se não fosse nada. Mas esse é o estilo de luta do Leônidas e casa perfeitamente com a personalidade dele. O Leônidas é um personagem que tanca, ele vai receber a porrada e vai devolver. Ele não vai desviar, ele não vai se esquivar. É sobre isso o personagem do Leônidas. Não é igual o Tesla, que o personagem dele é feito para ser inteligente e ele joga todas as esperanças da humanidade num ataque que ele sabia que não ia funcionar. É isso que faz essa conclusão ser tão maravilhosa em relação à anterior e em relação a várias outras do Ragnarok. O ataque final foi algo belíssimo, onde você sente que qualquer um dos dois poderia ter ganhado aquela última investida. E é por isso que eu amei tanto isso. A vitória foi do Apollo, mas o Leônidas morreu da forma mais honrosa e do jeito mais bem feito de todos os tempos em Shumatsu até agora. A morte do Leônidas foi algo que me entristeceu um pouco, obviamente, porque eu tava torcendo por ele. Mas a vitória do Apollo conseguiu colocar um sorriso no meu rosto de tão bom que o personagem foi escrito. Mas acho que essas eram as minhas considerações sobre essa luta. Foi algo incrível, foi algo bem feito. E eu sinceramente adorei. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou.